Irmãos, Pai do Senhor, tô aqui no monte hoje, vim para orar e acabei sentando aqui e lembrando das adversidades, das coisas do passado e comecei a meditar um pouquinho em minha trajetória do meu passado e gostaria de contar um pouquinho. Talvez para muitas pessoas não seja nada, mas para as poucas pessoas, aquelas poucas, será impactante. Mas como assim as poucas pessoas? Aquelas poucas que estão sem esperança, que acham que tudo está perdido, ou pensa que tudo se acabou, ou que nada tem mais jeito, ou até mesmo para pessoas que pensam que para outras pessoas elas estão perdidas e é o fim dela. Talvez a trajetória dela não seja desse jeito, talvez seja igual a minha, ou até melhor. Aos 7 anos de idade, pelo que eu me lembro, quando a minha mãe me chamava para poder ir para a igreja, ao culto da Assembleia de Deus, uma igrejinha pequenininha, cabia mais ou menos umas 20 pessoas. Se passasse disso, ficaria com muitas pessoas dentro, então não caberia. Aquela igreja pequena, ali que se encontra ali no Jardim das Rosas, em São Paulo, dentro de uma favela. E aos 7 anos eu sempre lembrei de umas coisas que a minha mãe sempre me dava aquela biblinha pequena, uma azul, e eu colocava ela debaixo do braço e ia para a igreja com minha mãe. Ela segurava na minha mão, ela com a Bíblia dela, com aquele vestido lindo, e eu com aquela biblinha no braço, sabe, sem entender nada. Mas uma coisa eu admirava, que minha mãe sempre ia louvando, sempre voltava e ia louvando a Deus. Aquela alegria, aquele sorriso constante no rosto. E eu não olhava para o chão, mas eu sempre olhava para o rosto dela, sempre olhava para a forma dela. Apesar dela ser uma mulher do interior, mulher trabalhadeira, que trabalhava para não deixar faltar nada dentro de casa, ela era esforçada, porém ela sofria com as situações da vida, por ser analfabeta, não sabia ler e não sabia escrever. Mas sabe qual é interessante? Que quando abria a Bíblia, pedia para abrir, ela sabia onde é que estava, ela sabia o que estava escrito. E o interessante é que mesmo ela sem saber ler, ela entendia o que a Bíblia queria dizer, o que a palavra dizia com ela. Uma pessoa que sempre estava à frente dos louvores, que sempre estava ajudando outras pessoas, uma pessoa que hoje em dia se fala recíproco, no que precisasse estaria ali. No decorrer do tempo, quando eu fui entender, a minha mãe tinha uma doença que era causada pelo bicho barbeiro. E isso trouxe um câncer a ela. E ela chegou a óbito quando eu tinha meus 10 anos de idade. E me lembro como hoje, depois de 30 dias da minha mãe ser internada em um hospital das clínicas, no Hospital das Clínicas, ela me ligou para casa e falou comigo, falou com meu irmão. Quando ela começava a falar, ela falava com alegria, com aquela alegria constante, mas as pessoas não entendiam, ela não tinha mais força para falar, mas ela usou todas as forças dela para poder colocar alegria na voz, aquela alegria constante, e começava a conversar comigo e falar: filho, você sabe que a mãe te ama, e mamãe ama muito você, e eu te peço só uma coisa, nunca se esqueça o quão a mamãe te ama, cuida do seu irmão para mim, e aprenda a andar no caminho certo. E aquilo, eu comecei a chorar, não aguentei mais, falei: tá bom, mamãe, eu vou fazer o possível, porém não entendia. Aí começou a falar com meu irmão começou a entrar em choro e eu já entendi tudo, alguma coisa está acontecendo. Para mim alguma coisa estava acontecendo. E naquele meio tempo,
depois de 3 dias, era um Natal, dia 24 de dezembro, às 5 horas da tarde, eu tava como moleque, como antigamente, aqueles moleque que gostava de estourar bombinha. Aquele tempo quando a molecada gostava de poder colocar a bombinha na caixa de correio, nos tijolos, e estourar e sair correndo, aqueles meninos atentados, elevados mesmo. E ali, como eu era levado aos meus 10 anos de idade, brincava com todo mundo na rua, tava brincando no Natal, era Natal, vamos brincar, vamos se divertir, tava meus amigos, tudo que eu lembro até hoje. Alguns estão presos, alguns não estão mais conosco, outros estão hoje em dia pregando a palavra, alguns estão infelizmente no mau caminho. E aquilo era maravilhoso, se divertir com os amigos. Quem tinha amigo naquele tempo sabe muito bem o que eu estou falando. Aí do nada chega uma mulher, esposa do meu primo, e chega falando: Zé, eu quero falar com você. Uma forma séria. Falei: meu Deus do céu, pronto, a casa caiu. Viu que eu estava estourando bombinha na casa dos outros. Alguém foi lá e me dedurou, né? Falou que eu estourei a caixa de correio. Aí me chega me levando na casa do meu primo. Aí eu pensei, né, poxa, será que aconteceu alguma coisa com meu primo? Aconteceu alguma coisa com meu primo? E eu tentando querer saber, né, para poder amenizar a situação, se fosse com meu primo teria acontecido, porque poderia ter sido alguma coisa com meu primo ou com a família dela. Aí ela me sentou na mesa e eu pensei, poxa, vai brigar comigo por causa das caixas de correio que eu estourei, dos blocos que eu estourei. Mas na hora quando falou: Zé, eu quero que você seja forte, eu vou falar uma coisa para você. Ela deu uma respirada e eu falei: pronto, aconteceu alguma coisa com meu primo Almeida. Aí, na hora quando ela falou: ó, eu não vou enrolar não, a sua mãe faleceu, sua mãe morreu. Tipo, eu fiquei sem entender, como assim minha mãe morreu? A sua mãe morreu hoje, ela faleceu hoje e a gente queria falar com você. E amanhã é o velório dela. Sabe, na hora quando falou, sua mãe chegou, sua mãe faleceu, a única coisa que veio na minha cabeça, é: cadê o meu irmão? Aonde é que está o meu irmão? O meu irmão ele é 2 anos mais novo que eu, ele estava com 8 anos. Aí as pessoas pegam e falaram: ó, seu irmão tá bem, tá na casa da minha mãe e a minha mãe tá cuidando dele lá. Mas ele tá bem, eu quero ver meu irmão, eu quero ver meu irmão. E eu só cheguei a ver meu irmão depois de umas 6 horas de relógio. Naquelas 6 horas de relógio a gente estava na casa de uma irmã Madalena, que foi uma bênção em nossa vida naquele meio tempo, que nos ajudou muito. E essa irmã, ela ajudou com tudo, com tudo, com tudo, porque naquele tempo era um tempo difícil para a gente, sabe? Aí tinha uma outra irmã que a gente ficou na casa dela, que eu lembro somente do meu amigo, que era o Washington. Era um amigo, um irmão em Cristo. A família dele era uma benção. Ficamos na casa dela, pensar que não, meu irmão estava lá. Cheguei lá, abracei meu irmão chorando, desesperado, sabe? A dor do meu irmão estava sendo tão forte que eu não conseguia me conter. Porque parecia que eu tinha entendido que minha mãe, ela estava se despedindo. Então, naquele tempo estava um frio, sabe? Aquele frio, mas um frio, aquele vento. E eu coloquei a cara para fora na rua, olhei para um lado, para o outro, do dia já 25, não tinha ninguém naquela rua. Ninguém, 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 ninguém. E aquilo eu procurei, cadê meus amigos, cadê as pessoas? Não tinha ninguém, nem sequer para me poder contar que eu estava chateado, que eu estava magoado, que eu estava entristecido, que eu precisava de alguém. Então, eu não via ninguém naquela rua. Quem conhece o Jardim Irene sabe que ele é movimentado, mas naquele meio período não tinha ninguém.
tempo de Natal, ninguém se abraçando, ninguém falando Feliz Natal, ninguém naquela harmonia. Hoje eu entendi que aquele lugar estava de luto. Depois de algumas horas a gente partiu para o velório. Fomos lá ver a mamãe, deitada no caixão. Todo mundo falando, nossa, parece que dorme, parece que está dormindo. Ela parece que dorme. Porque a palavra fala que a pessoa, quando está em Cristo, ela não está morta, ela está dormindo, apenas dormindo. Mas ela ressurgirá no último dia, ou seja, ela viverá. Ela será ressuscitada no último dia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu entendo isso. Aí, quando eu olhava, no momento de levar o caixão, meu irmão desesperado, minha família entristecida, eu cabisbaixo, sabe, sem entender nada, e olhava para os lados, eu via aquele montoão de gente, aquela quantidade de pessoas que eu nem conhecia, sabe? Mas era tanta pessoa em um velório que eu nunca vi até hoje. Fui em tantos velórios hoje, nunca vi tanta pessoa que estava ali. E eu reparei uma coisa, que todo mundo daquela rua estava ali. Todo mundo estava ali. Sabe, igreja? Às vezes, até mesmo a pessoa, quando ela é querida, ela é amada, até mesmo no velório as pessoas vão ir, vão fazer questão de ir, porque a pessoa era amável, a pessoa era conhecida, a pessoa ajudava. Eu lembro da história de Lázaro, sabe? Todo mundo conhecia Lázaro, todo mundo amava Lázaro. E muitas pessoas estavam ali prestando a homenagem, entristecida, preocupada, vendo que agora a mãe havia deixado 2 filhos. Então, nessa meio da trajetória, quando eu inteirei os meus 13 anos, eu já havia 2 anos que não ia para a igreja mais. Já tinha 2 anos. E depois disso tudo eu comecei a conhecer uma pessoa que não estava comigo há muito tempo, que não viu o meu crescimento, a minha criação, que era meu pai. Depois de um tempo eu cheguei a ir para a Bahia, que os parentes meus encontraram um telefone do meu pai, o endereço do meu pai, onde ele morava, lá em Brumado, na Bahia. E ao encontrar o meu pai, as pessoas passaram uma visão diferente do meu pai, sabe? Para os meus tios, para os meus parentes, para nós. Fala, olha, seu pai tem muito dinheiro, seu pai é rico, seu pai trabalha com tijolo. Brumado é um lugar no interior da Bahia que hoje em dia está começando a evoluir. Naquele tempo era um tempo de miséria, onde a miséria operava, onde Satanás operava, onde só existia escapatória para poder fazer bruxaria. Ali você só se alimentava na casa de Umbanda. Era difícil, mas vou chegar aí. E quando a minha tia Nair, que hoje também ela faleceu há 6 anos atrás, ela falou comigo, olha, vamos enviar você para os seus pais, para o seu pai na Bahia, seu pai vai cuidar de você, e lá ele tem condições melhores que nós. Tipo, eu falei, tá bom, vou conhecer meu pai, eu não conheço meu pai. Tipo, poxa, eu tenho um pai. Cara, todo mundo tinha pai. É a primeira vez que eu ouvi falar, eu tenho um pai. Tá bom. Tipo, meus tios abriram mão da gente, fomos para Bahia. Fomos com um primo e com 2 rapazes, eu e meu irmão. Então a gente foi de carro. Aquele Passat antigo, velho, caindo aos pedaços, sem seta, sem freio. E nós gastamos 2 dias daqui para Bahia de carro. Chegando na Bahia, na hora quando eu cheguei na rua, na frente da casa, é aqui, seu pai Deolino mora aqui? Ele mora ali, ó, naquela casa. Aquelas pessoas humildes, simples, sabe?
tipo olhava assim, querendo saber quem era. Aí o rapaz saiu do carro, foi lá, ó, seus filhos tá aqui. Trouxemos seus filhos para morar com você. Aí ele falou, não, traz lá. Aí fomos conhecer o meu pai, entramos na casa. Na hora quando eu chego, eu olho para a casa, aquela casa de tijolo, tijolo de barro queimado. E não tinha janela, não tinha porta. O chão era como esse chão assim, ó. Terra, mas terra vermelha, sabe? E aquela terra vermelha, onde só tinha papelão, que era colchão. Aquelas criancinhas pequenininhas, os irmãos por parte de pai, que eram mais ou menos 6 crianças. A esposa dele, não tinha luz na casa. Aí eu olhei e falei assim, não, eu quero voltar, não quero ficar aqui não. Mentiram pra mim. E eu fiquei revoltado naquele tempo, sabe? Aí o meu pai, como ele era trabalhador, ele sempre viveu trabalhando, uma forma de querer sustentar a família dele. Ele, além de ser oleiro, ele cortava lenha para poder vender. No meio da trajetória desse caminho, morei 3 anos com meu pai, ajeitando, fazendo tijolo, aprendendo a ser um oleiro. Passava fome, passava necessidade, dormia muitas vezes na rua, andava bêbado. Com 14, 15 anos já andava bêbado no meio da malandragem. Ali conhecia a malandragem, conhecia a cocaína com os meus 15 anos. Ali, depois de um tempinho, comecei a andar com pessoas encrenqueiras, sabe? Pessoas difíceis. Comecei a conhecer um mundo que eu não havia conhecido. Um mundo diferente, um mundo totalmente ao contrário daquilo que a minha mãe havia me apresentado. Um caminho diferente eu conheci. Então, quando chegou algum tempo, eu havia comprado um cavalinho, primeira vez, paguei o quê? R$ 20 naquele tempo, era muito dinheiro, R$ 20 era dinheiro demais. E comprei um cavalo e vivi com aquele cavalinho durante uns 8 meses. Teve um tempo que eu havia fugido de casa por conta da situação, morei 3 meses na rua, fiquei algum tempo debaixo de uma árvore, em cima de uma laje, de um telhado, aliás, de uma cerâmica, que era cerâmica lá de Brumado, eu esqueci o nome dela. E depois de um tempo, uma mulher chamada Domingas, ela me chamou para poder ir para a roça, poder catar algodão. Fui catar algodão para poder ajudar ela a comprar as coisas para poder fazer o alimento, para que eu pudesse me alimentar na roça, sabe? E trabalhava por comida. E fiquei 3 meses também com ela ali. Aí depois de um tempo, os final dos 3 meses terminando, na roça, eu vejo o compadre do meu pai. Ele falou, Zé, você tá aqui? Eu falei, tô aqui na casa da dona Dominga. Aí quando dá meio-dia, quem eu vejo passando com a espingarda para poder estar indo caçar, o meu pai. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Você não foi para casa até agora? Você tá fora de casa esse dia todo. Você não tem casa não, é? Eu falei, não, não tenho casa não. Amanhã eu quero ser dentro de casa. Amanhã, depois da manhã eu vou colocar você no ônibus e você vai para casa dos seus parentes. E depois de 3 dias eu me alegrei, né? Eu fui lá, aí vendi o meu cavalo por R$ 30, ganhei R$ 10 a mais. E sentei lá, fiquei esperando os 3 dias na casa dele, né? Então nesse meio período, nesse pequeno tempinho que eu fiquei com meu pai, antes de poder vir, eu vi o que era sofrimento, eu vi o que era a miséria, eu vivi a miséria naquele tempo, a maldade. Eu soube o que é passar fome, o que é morar na rua, o que é dar valor às coisas. Eu vi o que é ser trabalhador,
eu vi o que que era ser responsável, eu vi o que que é fazer de tudo para não deixar faltar a farinha e o café. Era o essencial. Se você tivesse uma farinha e um café, estava ótimo, uma rapadura ali, você saciava a fome. Sempre nos almoços a gente sentava todo mundo lá, né? Nós homens trabalhava lá, 5 homens. Meu irmão ele tomava conta das crianças pequenas e a gente sentava, cada um pegava a farinha, jogava na boca com aquele café, com aquela café com borra e bebia, que era feita na lata de soja. E a gente bebia aquele café e saciava, ia para uma sombra de pé de joá e deitava e descansava ali. E à noite meu pai ia para Umbanda, para mesa, né? Para tal de uma feiticeira chamada Delvirão. Eu não sei se hoje ela é viva, se ela converteu, mas eu creio que eu peço a Deus que todos tenham convertido, né? Aí depois de um decorrer do tempo, saí de lá, vim para São Paulo, para Mato Verde, aliás. Chegando em Mato Verde, as pessoas se surpreenderam. Zé, o que você está fazendo aqui? Assim, eu vim para cá, estou voltando para São Paulo. E eu descobri que aquele povo não queria que eu estivesse ali, porque falaram que ia ser gasto para eu poder estar ali. Os meus parentes falaram isso, que ali ia ser muito gasto, é uma boca a mais, não tinha onde dormir. Até que a minha tia mandou R$ 50 e era muito dinheiro. R$ 50 era como se fosse R$ 500 ou R$ 1.000 naquele tempo. Era muito dinheiro, R$ 50, para poder ajudar a nos alimentar. E mandou esse dinheiro e mandou um dinheiro a mais para poder buscar meu irmão. E foi um trabalho para poder trazer meu irmão, porque meu irmão ele estava indeciso, não sabia se voltava ou se ficava lá, porque ele tinha medo de tudo. Aí eu falei com ele, meu irmão, se você não vier, a gente nunca mais vai se ver. Você vai ficar separado de mim, eu vou ficar separado de você, a gente nunca mais vai se ver. Você vai ficar vivendo, sofrendo aí, e você vai voltar para São Paulo. E antes disso a minha tia havia ido lá, viu que a gente vivia um tempo de miséria, a gente vivia um tempo difícil, a gente não tinha roupa, andava com roupa rasgada, que nem um mendigo. A minha tia viu, ela presenciou tudo, ela viu a nojeira que a gente vivia lá. E foi ela e um primo meu, mas ela não trouxe a gente, não sei por que não levou a gente. E ela permitiu que a gente ficasse lá, né? Vivemos lá um bom tempo. Aí a gente ficou chorando, triste, magoado, angustiado, porque ela nos tinha nos levado, não foi nos levar pra gente, a gente pensou que a gente viu ela ia levar a gente, né? Aí nisso tudo, nesse tempinho, ela ficou mais ou menos umas 2 horas lá, conheceu tudo, os lugares tudo, viu que não tinha nada para aproveitar, que até mesmo o rio fedia. O rio já estava como se fosse um esgoto, porque estava secando, aquele cheiro de peixe, de bicho morto naqueles rios, né? Mas tinha rio lá que valia a pena, sabe? Que era um rio limpo, que era um rio agradável, mas você tinha que andar 2 horas para poder chegar até a represa. E era bom, era gostoso. E chegando em Mato Verde, depois de pedirem esse dinheiro para poder cuidar da gente, para poder buscar meu irmão também, foram buscar meu irmão de moto. Meu irmão aceitou vir, foram de moto, a minha madrasta não queria que meu irmão viesse. Então chegaram de moto lá na porta, ele não queria vir. Então depois que ele pegou e montou na moto, veio 2 rapazes e ele na moto, da Bahia até Mato Verde. Gastaram umas 4 horas de relógio, mais ou menos 6 horas, não lembro. Aí eu peguei e vim com eles para São Paulo, voltamos para São Paulo e ali a gente começou a viver. E ali começamos a saber o que era ruim e o que era bom. A gente voltou a estudar, voltamos a crescer, a ter uma vida, a se alimentar bem. Então, no meio período, aos 19 anos, eu comecei a conhecer algumas pessoas. Comecei a conhecer o mundo de São Paulo, a vida.
das madrugadas, nas noites, e comecei a entrar para grupos de dança naquele tempo, que era o tempo que todo mundo gostava de dançar, axé, antes do funk começar. Então, quando deu o ano 2004, a gente começou a dançar, eu dançava axé, eu comecei a conhecer pessoas, e ali eu comecei a conhecer mais ainda a maldita da cocaína. E foi aí em diante que a minha vida começou a desandar por completo. Comecei a conhecer o que era realmente um mundo de escravidão, de que Satanás aprisionava as pessoas. A gente vai fazer depois um outro vídeo e eu vou contar essa outra história desse testemunho maravilhoso para você. Porque senão não vai dar para mim poder colocar para gravar, tá bom? Então a segunda parte, depois que aconteceu todas essas coisas, eu vou contar para vocês, tá bom? Vamos lá, a gente vai orar agora. Deus abençoe, meus queridos. Até a segunda parte.